Boa tarde, coleguinhas, como vai? A nossa amizade nos atrai. Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, coleguinhas, como vai? Boa tarde! E aí, meus amores, como vocês estão? Hoje a gente vai dar início a mais uma aula e a gente vai falar sobre matemática. A tia deixou um vídeo para vocês, eu fui ensinando novamente aquela coisa de dezena e unidade. E como a gente não tem material dourado em casa, a tia teve uma ideia e vai mostrar para vocês. Lembramos que quem são as dezenas? São os cubinhos ou são aqueles palitinhos? São os palitinhos, não é? Então a gente pode usar como dezena os nossos lápis de cores, que eles são semelhantes àquele lá, né? Aqueles tabletezinhos com 10. Então, a gente pode representar as dezenas com os lápis de cores e as unidades a gente pode usar o feijão, milho, pedrinhas, essas coisas para contar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a tia vai ensinar a vocês, porque eu vou botar mais uma atividade para vocês fazerem no caderno, copiar no caderno e responder. E se tiver dificuldade, a gente pode fazer dessa maneira. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 23. Como é que eu vou fazer 23 usando material dourado? Ou seja, usando o material que a gente vai usar assim em casa. 20. Para fazer o 20, lembrando que um pauzinho daquele, equivale a quantas unidades? Uma dezena equivale a 10 unidades, não é? Se eu tenho 20, então quer dizer que eu tenho quantas dezenas? 2, não é verdade? Então eu vou usar 2 lápis de cores. Aqui eu já tenho 20, só que é 23. 20 e os 3 eu vou pegar 3 carocinhos de feijão, 3, para representar as 3 unidades. Então, eu tenho 23. 23 mais 15. Como é que eu vou fazer o 15? 10 mais 5 dá 15, não é verdade? Então, 10 que equivale a uma dezena. Então, se é uma dezena, eu vou pegar mais um. Vou colocar embaixo daqueles outros 2 palitinhos, certo? E vou pegar 5 unidades, ou seja, 5 carocinhos de feijão para fazer 5 unidades e vou colocar embaixo dos 3. Eu vou pegar o celular e botar aqui para vocês darem uma olhadinha, viu? Como é que a tia vai fazer, certo? Deixa eu pegar o celular para mostrar a vocês como foi que ficou, viu? Ó, vamos observar. A tia colocou aqui 23. Não é 2 dezenas, que 20 equivale a 2 dezenas e 3 unidades. 23 mais 15. Temos aqui o 10, né? Um lápis de cor que equivale a uma dezena, ou seja, o 10, 15. E os 5 carocinhos de feijão, que serão as 5 unidades. Então, 23 mais 15. Quanto vai dar? Então, vamos somar. A gente começa somando pelas unidades, não é verdade? Então, eu tenho 5 mais 3. Quanto é 5 mais 3? Vamos fazer a conta. Aqui eu tenho 5. 5, 6, 7, 8. Então, dá igual a 8. Vamos contar 8 carocinhos de feijão aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, a gente já sabe, já somou 5 mais 3, ou 3 mais 5, que deu igual a 8.
E vamos para a dezena. 2 mais 1. Quanto é 2 mais 1? 2, 3. 1, 2, 3. Então, vamos pegar aqui 3 lápis de cor. Então, agora a gente sabe que 23 mais 15 dá igual a 38. 38. Vamos fazer outra? E eu vou ensinar outra vez a vocês, de outra forma. Vamos fazer de conta que eu tenho 38, né? Que foi o resultado. 38 eu tenho... Deixa eu ver se tem 38. Tá. 38 mais 15. 14, 15. Pronto. 38 mais 15. Vamos lá somar. Começando com a unidade. Nunca esqueça disso. Nunca se começa contando pela dezena. Sempre pela unidade. Certo? Vamos lá. Eu tenho 38 mais 15. Vamos começar somando pela unidade. 8 mais 5. Quanto é 8 mais 5? Dá igual a 13, não é verdade? Então, deixa a tia fazer aqui embaixo. 8 mais 5 dá igual a 13. E o 13 a gente vai representar dessa forma. Porque se a gente fizer assim, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui 13 carocinhos de feijão. 3, 6, 9, 12, 13. Pronto. 13 carocinhos de feijão. Se a gente for diminuir, a gente sabe que dá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 não dá igual a uma dezena. Então, a gente já vai tirar esses daqui. Esses 10. E no lugar dos 10, a gente vai colocar o lápis para representar a dezena. Então, dá igual a 13, né? Vamos lá. 8 mais 5, 13. Só que esse não pode ficar embaixo das nossas unidades. Só quem pode ficar é o feijão, que é unidade também. Então, a gente vai pegar esse e vai colocar aqui em cima. Em cima das outras dezenas. Para somar com as outras dezenas que já tinha. Então, vai ficar 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Então, a gente vai pegar 5 lápis e colocar aqui, ó. 5 lápis. Então, 38 mais 15, 38 mais 15 dá igual a 53. Vamos de novo. A tia vai ensinar de novo. 8 mais 5, 13, certo? Então, a gente tem aqui 13, que tinha 13 carocinhos de feijão, só que 10 não dá igual a uma dezena. Então, a gente tira os 10 e coloca o lápis no lugar, certo? Então, aqui ficou 13. Como o lápis não pode ficar embaixo dos feijões, que ele é dezena e os feijões são unidade, a gente vai deixar somente os feijões, somente os 3 feijões que restaram, e ele a gente vai colocar em cima dos outros. Então, ficou 1 mais 3, 4. 4 mais 1, 5. Então, ficou 53. Logo, 38 mais 15 dá igual a 53. Agora, vamos falar um pouquinho sobre números ordinais. Vocês lembram dos números ordinais? Vamos lá. Vamos usar os lápis também, certo? Eu vou usar 5 lápis.
5 lápis só. Pra gente falar sobre os números ordinais, certo? Temos aqui, deixa eu juntar mais um pouquinho para aparecer na câmera. Ó, temos aqui 5 lápis, né? Temos o verde, azul, bege, vermelho e preto. Então, o lápis vermelho ocupa qual lugar? E aí? Fica em que lugar o lápis vermelho? Fica em... Cadê o lápis vermelho? Tá aqui, né? Fica em que lugar? 4º lugar. 1º, 2º, 3º, 4º lugar. Então, o lápis vermelho fica em 4º lugar. O lápis azul está em que lugar, o lápis azul? Onde está o lápis azul? Tá aqui, né? E ele ocupa que lugar? 1º, 2º lugar, certo? 1º, 2º lugar. O lápis preto ocupa que lugar? Não é o último. A gente não pode dizer que é o último. A gente está falando em ordem. Já a gente está falando em ordem, tem que ter algum numeral, não é verdade? E o nosso numeral é ordinal. Então, o preto ocupa que lugar? Está em que lugar? Vamos lá. O preto está aqui. A gente não pode dizer que é o último, então vamos lá. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º. Então, o lápis preto está em 5º lugar. O nosso lápis bege. Cadê o nosso lápis bege? Tá aqui. E ele ocupa que lugar? Vamos lá. 1º, 2º, 3º lugar. Então, o nosso lápis bege ocupa o 3º lugar. Lápis verde. Cadê o nosso lápis verde? Tá aqui. E ele ocupa que lugar? 1º lugar. Então, quando a gente fala de número ordinal, a gente não pode dizer assim, cadê o lápis vermelho? Tá aqui. Que lugar ele fica? No 4. Não é no 4, que a gente tá falando de número ordinal, que fica em ordem, certo? Então, lembrando que escreve daquela forma, né? O 4 com aquela bolinha, né? E um tracinho, né? Se escreve número quarto, número ordinal. 4 é o número 4 com aquela bolinha e o tracinho. Então, ocupa o 4º lugar. Hoje a gente falou sobre dezenas de unidades e a gente falou sobre número ordinal. Não foi isso? A gente usou a dezena representada pelos lápis e usamos as unidades representadas pelos feijões, que você também pode usar pedrinhas e milho, certo? E falamos de ordem, de número ordinal. Não foi assim? A gente também falou sobre número ordinal. Então, a gente não pode dizer, ocupa o último lugar. Quem é o último lugar? Como a gente viu aqui na representação, o último lugar era o preto. Então, não era o último lugar, ele ficava em 5º lugar, certo? Lembrando sempre que a gente tem que escrever o número, colocar aquela bolinha e o tracinho para representar lugar ou ordem, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. A tia vai passar uma tarefinha para vocês. E se vocês tiverem um pouquinho de dificuldade para somar, aí vocês assistem o vídeo, certo? Usa os lápis, feijões, milho, pedrinhas, o que vocês tiverem em casa. E pode ser até tampinha de garrafa para representar as unidades e os lápis
representar as dezenas e poder fazer as somas. Lembrando que 10 significa 10 unidades, significa uma dezena, certo? Então, beijão, muitas saudades de vocês. Não saiam de casa porque as coisas, né, ainda não estão boas. E apesar de toda a saudade, né, vamos nos manter assim à distância. Então, beijão e até a próxima aula. Tchau!